Fala pessoal, sou Robert Cruz, venho hoje falar com vocês em continuidade aos vídeos que a gente está fazendo nessa movimentação em prol da manutenção do decreto de armas do Bolsonaro. Lembrando que esse decreto vai ser votado na próxima quarta-feira, dia 12 de junho do ano de 2019. Ele vai ser votado novamente, ele vai ser votado lá no Senado para cassação ou não do decreto, né, com base em vários aspectos de legislação que estão sendo apoiados. Nossa ideia aqui é de fato trazer informação para todos, né? De forma que consigamos alcançar aqueles 65 milhões, em torno de 65 milhões de pessoas que são a favor do uso e a posse de armas de fogo, ok? Lembrando de porquê, de onde sai esse número de 65 milhões de pessoas? Num lugar simples, lá do referendo de armas de 2005, onde 62% da população que votou, né, dos votos válidos, escolheram pela manutenção das armas de fogo no país, ou seja, foram a favor das armas de fogo. E apesar de serem a favor e não contra o desarmamento, o nome da lei continuou sendo o quê? Estatuto do Desarmamento, o primeiro contrassenso político, porque a lei não foi pensada ou imaginada que a população iria ser a favor de arma de fogo. Então, por isso, o texto e o nome, nada estava preparado para o que de fato aconteceu nas urnas depois. Mas, continuando, a nossa ideia principal é trazer informação, fazer com que as pessoas se engajem nessa causa. Por quê? Porque no dia 12 de junho próximo, nós iremos passar por uma votação onde não temos que ser politicamente corretos. O decreto de armas do Bolsonaro, que trouxe diversas conquistas para nós, armamentistas, praticantes de tiro desportivo, caçadores, atiradores, colecionadores, ou simplesmente, e a mais importante atividade dessas todas, cidadãos de bem, né? Pessoas de bem que querem ter o direito à sua defesa, seja por conta própria, por se entender que o Estado não é competente o suficiente para gerar essa demanda. Então, ou seja, por saber que o Estado não vai estar lá, eu opto em ter uma condição de defender a mim e minha família. E minha escolha já foi feita há uma porção de anos. Não é nenhuma legislação que vai me colocar em determinado ponto ou em outro. A minha escolha já foi feita e a minha decisão já foi tomada. Então, isso não muda. Porém, nós estamos passando por um momento legal que é preciso a atenção de todos, principalmente desses 65 milhões de pessoas que são a favor das armas de fogo. A gente precisa ter isso em mente, ok? O que mudou do decreto anterior para o decreto atual, né? Como todo mundo fala, que hoje basicamente vai botar arma na mão de todo mundo, completa mentira. E a gente precisa fazer com que informações como essa que eu vou tentar trazer aqui no vídeo cheguem ao maior número de pessoas possíveis, sejam elas armamentistas ou desarmamentistas. Como eu disse lá no vídeo anterior, aqui a nossa ideia é estar aberto à discussão com qualquer pessoa. E por falar em discussão, que isso é saudável para qualquer civilização comum, para qualquer sociedade que quer crescer, a discussão é extremamente saudável. E aí, o Senado, como primeira atitude, né, em vista do decreto, já negou o direito a uma audiência pública na última quarta-feira, dia 5 de junho, né, ele negou essa condição de audiência pública, onde não vai ser possível ter uma discussão com as pessoas da sociedade, tanto a favor quanto contra a arma de fogo, de forma a poder subsidiar os nossos senadores, de forma a ter informação, né? Aspecto técnico, conseguir se basear em algo concreto para tomar uma decisão propriamente dita. E o mais importante disso, né, parar com esse argumento ridículo de algumas pessoas que, eu vou defender a sociedade das armas, porque então a sociedade quer a arma, né? Nós, cidadãos de bem, queremos armas. Somos 65 milhões de pessoas que desejam ter armas de fogo. Não quer dizer que iremos ter arma de fogo, que fique claro isso. Ter o desejo, ter a garantia jurídica, não significa que vai ter arma de fogo, não significa que serão 65 milhões de pessoas armadas, ok? Mas se fosse, seria lindo, porque com certeza nós teremos um resultado de civilização muito melhor do que a gente tem hoje.
Mas, infelizmente, não vai ser o caso, porque a arma no Brasil ainda é caro. Então, voltando ao assunto principal. O que mudou de antes para agora, né, propriamente dito? Antes, o que você precisava para ter a posse de uma arma de fogo? Ter 25 anos, comprovar a idoneidade através de, basicamente, muda de um estado para outro, tá? Mas, por exemplo, São Paulo, 7 certidões, mais uma declaração de idoneidade. Então, ou seja, 8 documentos que você precisa apresentar à Polícia Federal para comprovar a sua idoneidade e aí então começar o processo de pedir a posse de uma arma de fogo, né, para adquirir uma arma de fogo. Fora a questão de 25 anos, vida pregressa, certidões criminais propriamente dita, todas as certidões criminais que você pode imaginar. Fora isso, documentação pessoal, comprovação de ocupação lícita. Você precisa estar fazendo alguma coisa na vida, não adianta ser um vagabundo, ter um cara que não está fazendo desgraça nenhuma por aí e querer ter uma arma de fogo. Não, você precisa ter uma vida social ativa, né? Você precisa ter uma vida social economicamente ativa, ok? Para comprovar para o Estado que você não é um cara que não faz nada e que pode ser, não quer dizer que quem não faz nada faça isso, não vão colocar palavras na minha boca, mas que pode ser que você tenha uma vida paralela, né? Isso é previsto, isso qualquer pessoa de segurança pública sabe, vai entender bem o que eu estou falando. E você que está aí, pergunta lá para o seu amigo policial, para o seu amigo aposentado policial, para qualquer pessoa que é da área de segurança pública, que vai entender que existem pessoas que vivem no nosso meio de forma comum, como pessoas comuns, mas não tem ocupação, ou seja, não faz nada da vida, só que de vez em quando ela vive às margens da sociedade, e por viver às margens da sociedade, de vez em quando ela entra dentro da sociedade, comete um crime e vai embora, a gente chama ela do quê? De marginais, ok? Fica aí uma primeira dica de interpretação jurídica de termos que são comuns para a gente usar. Então, por isso que precisa ter uma ocupação lícita, precisa fazer alguma coisa da vida. Fora isso, precisa fazer laudo psicológico. Ah, Robert, mas se o cara vai lá, faz o laudo psicológico e depois ele surta, então, tem mãe que mata filho, tem pai que mata filho, filho que mata pai, e acontece, é o ser humano. Ser humano simplesmente sendo humano. Isso faz parte de qualquer civilização em qualquer parte do mundo. E se essa for a premissa básica, então vamos começar tirando o carro, vamos tirar o veículo de circulação e das mãos das pessoas, porque o que mais mata no mundo hoje é o veículo, certo? São os carros. É o que o maior causador de mortes no mundo inteiro. Isso é estatisticamente comprovado, não é só no Brasil. Na maior parte do mundo, os acidentes de carro são aquilo que causam mais fatalidade a pessoas. Mas, voltando. Então, fiz o laudo psicológico, estou apto. Faço o laudo de capacidade técnica de tiro, né? O laudo de tiro propriamente dito, ou curso de tiro, como alguns falam. Inclusive, num próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho dessa questão do curso de tiro, o que é, o que não é, e desmistificar algumas coisinhas sobre isso. Feito tudo isso, junto toda essa documentação, apresento na Polícia Federal. Antigamente, eu precisava ter a discricionalidade. Ah, faltou um documento, que é a comprovação de efetiva necessidade. Você precisa comprovar efetivamente o porquê que você precisa de uma arma de fogo, ok? E aí existia antigamente o ato discricionário. Pela legislação antiga, pelo decreto anterior, o ato discricionário, que era o quê? O ato do agente público, onde ele decidia, com base jurídica, se ele deferia, ou seja, autorizava ou indeferia, desautorizava aquele pedido com base na sua interpretação. Mas fica uma dica, porque eu tenho até uma pesquisa feita disso. E o que é o ato discricionário, né? Ato discricionário é aquele praticado com liberdade de escolha de seu conteúdo, do seu destinatário, tendo em vista a conveniência e a oportunidade da sua realização. Isso não significa que o ato discricionário, por dar uma certa margem de liberdade ao administrador, será realizado fora dos princípios que regem os atos administrativos. Por exemplo, o da legalidade e moralidade. Pelo contrário, esse segue o mesmo parâmetro de ato vinculado, ou seja, precisa respeitar o que está previsto em lei, ok? Isso é discricionalidade. Isso, inclusive, é parâmetro, é base que eu tirei da OAB, tá? É um comunicado que a OAB tem sobre o que é a discricionalidade propriamente dita.
em termos de vários aspectos públicos ou privados, mas o que é a discricionalidade segundo a visão jurídica da coisa. Então, tinha isso. O agente público podia decidir pelo sim ou pelo não, ok? Atualmente, o que mudou? Nada mudou. Toda a comprovação que você precisava ter, todo o processo que você precisava ter, é exatamente o mesmo, com duas pequenas alterações. Hoje em dia, para aquisição, né, para posse da arma de fogo, não preciso mais comprovar a efetiva necessidade. Eu só preciso o quê? Declarar a efetiva necessidade. Então, declarou, colocou lá os fatos ou circunstâncias, o porquê que você acha que você precisa de uma arma de fogo, ok, assina, reconhece e firma, ok, está lá previsto no artigo lá da legislação que falsidade ideológica é crime e você pode ser preso pelo que escreveu ali se não for verdade. Então, se você declarou aquilo é verdade, pronto, cumpriu mais um requisito. E a discricionalidade que não existe mais para aquisição, para posse da arma de fogo. Por quê? Porque agora é fato jurídico irrevogável, ou seja, você cumpriu todos os requisitos de forma unânime, tirou 10 em tudo, e aí apresentou a documentação, tá tudo certinho, o agente público não pode mais indeferir ou negar o seu pedido, tá certo? Porque o ato jurídico agora o objeto é certo, é líquido e certo, ou seja, agora a regra é clara, não tem mais discussão, ok? Sobre o porte de arma de fogo, antes você também tinha que comprovar os fatos e circunstâncias, toda essa lista de documentação que eu já falei aqui para posse é a mesma para o porte, mas só que comprovar a efetiva necessidade, elencando os fatos e circunstâncias que objetivam o pedido de porte. Categoria defesa pessoal, tá? Que é o porte para o cidadão comum. Isso já era previsto, não tinha a restrição, mas não tinha a proibição. E vamos separar bem as duas coisas. Uma coisa é restrição, outra coisa é proibição, ok? Então estava lá. Ah, Robert, mas era muito difícil, quase ninguém tinha o porte. É proibido, praticamente proibido. Praticamente não é proibido, certo? Vamos abrir a cabeça nesse sentido. Atualmente, o que mudou? Nada. Você que não está enquadrado nas funções e atribuições previstas hoje pelo decreto, que foram incluídas nas que já existiam, certo? Ou seja, algumas funções, algumas atividades profissionais foram incluídas num item da lei, do decreto, que já previa quem tinha direito pela função ao porte. E ter o direito não significa que isso é automático. Pronto, eu por ser advogado, agora eu tenho direito ao porte. Por ser instrutor de armamento e tiro, eu tenho direito ao porte. Não, você precisa ir lá e comprovar todos os aspectos jurídicos que a lei anterior já previa. E agora eles foram ratificados, ou seja, foram formalizados mais uma vez, porém foi acrescentado essas condições de profissão. Então, se você tem uma profissão ou uma atividade que está lá prevista no decreto, você, estando ok, tirou 10 em todos os itens, automaticamente o porte não vai ser negado. Por quê? Porque a sua função, a sua atribuição permite que você tenha direito ao porte. Então, o porte não é uma coisa que está sendo dita aí agora, né? Vai ser indiscriminado, todo mundo vai andar armado, porque agora o chicote vai estralar, virou faroeste, bang bang. Bexiga nenhuma! Tudo tem regra, e inclusive vale dizer aqui que tudo o que acontece com armas de fogo, quando você tem a documentação cabida que te autoriza a posse ao porte, quando você comete algum tipo de crime, teoricamente a pena é aumentada, porque você não alega o desconhecimento do fato, porque você assina uma caralhada, desculpa o termo, uma caralhada de documento e termos e um monte de coisa dizendo que você reconhece as regras de ter aquele equipamento com você. Então, ou seja, quando você comete um crime, você não pode alegar o desconhecimento ou a ignorância, porque nesse caso é o ato de ignorar. Então, se você ignora, basicamente a pena pode ser até aplicada de forma aumentada. Por quê? Porque você sabia que não deveria fazer aquilo, ok? Então, essa é a ideia, né? É claro que eu falei de um jeito bem objetivo, de um jeito bem dinâmico, para ficar fácil e rápido esse entendimento. Até o vídeo eu tentei fazer um pouquinho mais curto, mas falo pra caramba, é difícil. Então,
Mas a nossa ideia principal é o quê? Fazer com que essa informação chegue em todas as pessoas possíveis. Então, para isso, a gente precisa de vocês. Precisa fazer com que esse vídeo chegue nas pessoas, sejam elas armamentistas ou desarmamentistas. Não adianta ficar só passando o vídeo para quem é armamentista, porque isso daí é fácil. A gente precisa fazer o vídeo chegar em todo mundo, porque está cheio de gente à nossa volta que defende arma de fogo e a gente nem sabe, porque normalmente nós não falamos sobre isso com as pessoas à nossa volta. Por quê? Porque a gente tem medo. Medo que a mula sem cabeça vai vir pegar a gente em casa, porque a gente pode ter uma arma de fogo em casa, porque o bandido vai vir pegar a nossa arma, porque o cara do lado, se souber que eu tenho arma, ele vai achar que eu sou um bandido. Então, ele pode achar o que ele quiser. Todo mundo aqui sabe o que é, sabe o que faz com arma de fogo. Tanto que temos o nosso direito e só queremos preservar o nosso direito. Então, a nossa ideia aqui é fazer com que esse vídeo chegue no maior número de pessoas possível. Se não quiser compartilhar o vídeo, não tem problema, não precisa compartilhar. Se quiser compartilhar, obrigado, eu já agradeço vocês, assim como muitas pessoas que estão ajudando que eu possa estar aqui hoje fazendo mais esse vídeo, e eu vou me comprometer a fazer um vídeo todo dia falando do decreto, falando de assuntos relacionados a isso e lembrando de forma que a gente tente conseguir acessar o maior número de pessoas possíveis, e vale lembrar que essa é a ideia, acessar pessoas, para que a informação chegue nas pessoas, ok? Então, compartilha, faz a sua postagem, mas vamos usar 2 hashtags, sempre usar essas 2, não adianta a gente fazer uma coisa isolada, nós temos que ter força e mostrar união. Então vamos usar 2 hashtags, uma delas, Senado Federal, é a hashtag oficial do perfil do Senado Federal, ok? E ele é monitorado pelos gabinetes dos senadores, então não adianta ficar passando e-mail, tem um monte de lista de e-mail andando por aí, de e-mail de senadores, muito deles é furado, não tem lógica. Número de telefone também do WhatsApp de senadores, outra furada, alguns é sim, outros não. Outra coisa, abaixo assinado, tem um abaixo assinado que está andando por aí, que até quando você termina de assinar lá, que você faz o votinho lá, no final ele aparece, quer dar R$10 para você impulsionar esse abaixo assinado? É maracutaia, assim, ó, não é um abaixo assinado oficial, ele não vai chegar onde precisa. Se você quer participar de uma enquete oficial, vai lá no E-Cidadania, que é o portal de comunicação com o cidadão, com o Senado Federal. Entra lá e vota. Tem lá um abaixo-assinado andando sobre a suspensão, né? Se você é a favor ou contra a PDL 233 lá do fulano de tal, lá, sei lá quem que é o cara, lá, esqueci agora, mas que está lá contra o decreto. Então, se você é a favor de armas de fogo, se você é a favor de armas de fogo, você tem que votar não. Se você é contra armas de fogo, você tem que votar sim, ok? Então, independente de qual seja o seu voto, eu vou ser, claro, coisa que não foram lá em 2005, né? Quiseram enganar a população e a gente quase perdeu, o armamento quase perdeu por conta disso. Então, nessa enquete direto, quem quer contra a arma de fogo, vota sim. Eu sou contra a arma de fogo. Quem é a favor de arma de fogo, vota não, porque eu não quero a cassação do decreto de armas do Bolsonaro, ok? Então, fica aí essa dica. Vamos votar, vamos compartilhar, vamos votar, vamos movimentar, vamos fazer com que os senadores entendam o que está acontecendo e qual é o nosso desejo. Então, vamos usar as 2 hashtags, tá? Eu vou falar e vou colocar na descrição do vídeo. Agora eu descobri o que é a descrição do vídeo, vou colocar lá depois. Então, a gente vai usar 2, Senado Federal, e a outra hashtag é Senadores, eu quero meu direito ao uso de armas. Simples assim, eu vou colocar lá a descrição, usem isso em tudo que vocês fizerem, coloquem lá, porque isso tudo vai caindo em relevância, a internet, né, eu não vou falar o nome lá do provedor, essas bexiga toda aí, mas ela vai colocando em relevância, isso aumenta a comunicação, vai aparecendo para as pessoas ficam sabendo e a gente cria uma comunidade perfeita e maravilhosa em prol de armas de fogo. Vamos pensar nisso e vamos agir dessa forma, vamos estar junto, não vamos ficar sentado esperando o bonde chegar, porque às vezes o bonde chega, não vê que você está em pé, ele passa direto porque achou que você não estava lá, certo? Não adianta reclamar depois também. Ah, mas poxa, eu queria, mas então, se a gente não se unir agora e a gente só tem até terça-feira, dia 11, para fazer uma movimentação, depois disso não adianta reclamar. E detalhe, sem politicamente correto, se nós não nos movimentarmos, nós vamos perder. O decreto do Bolsonaro vai cair na quarta-feira, porque não existe voto suficiente para manter o decreto. Então nós precisamos mobilizar e fazer com que os senadores
Mudem a sua posição política frente ao decreto, frente à votação que vai acontecer na próxima quarta, ok? Temos diversas pessoas ajudando isso a acontecer, mas a gente precisa muito da ajuda de vocês. Então, por favor, o vídeo está longo, desculpa por isso, eu vou tentar fazer vídeos mais curtos, mas o assunto é difícil, a gente precisa articular e precisa da ajuda de vocês. Então, a gente conta com isso. Peço desculpa também, porque eu não sou muito desse mundo, estou usando um editor lá que eu consegui ontem, lá, um editor grátis, bom, que é fácil, eu aprendi a mexer nele rapidinho, mas ele fica aparecendo a desgraça de uma marca d'água lá, com uma propaganda do editor, dizendo que é grátis. Desculpa, mas frase de um amigo aí, que ele, quando vê esse vídeo, vai saber que foi para ele. Melhor feito do que bem feito. Então eu vou seguir assim mesmo, eu estou tentando resolver esse problema, mas não consegui hoje. Ele vai do jeito que está e vamos embora, que o importante é a informação e a nossa união nisso tudo, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus, um abraço, boa noite.